Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo. Hoje vamos para o nosso 26º dia de leitura bíblica. Obrigado pela sua presença e que Deus continue abençoando você e sua família. Peço humildemente por aquele joinha, se possível comentar e se inscrever aqui no canal para continuar nos ajudando. Hoje vamos iniciar no capítulo 29 de Êxodo. Vamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. E isto é o que lhe farás para santificá-los, para que me ministrem no ofício sacerdotal. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, o pão ázimo e bolos ázimos amassados com óleo e coscorões ázimos untados com óleo, com farinha de trigo o farás, e os colocarás em um cesto e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. E tu trarás Arão e seus filhos à porta do tabernáculo da congregação, e tu os levantarás e tu os lavarás com água, e tomarás as vestes e porás em Arão a túnica e o manto do efode, e o efode e o peitoral, e o cingirás com o cinto trançado do efode, e colocarás a mitra sobre sua cabeça, e colocarás a coroa da santidade sobre a mitra. Então tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre a sua cabeça e o ungirás. E tratarás os seus filhos e colocarás as túnicas sobre eles, e os cingirás com o cinto, e Arão e aos seus filhos, e colocarás as tiaras neles, e o ofício sacerdotal será deles por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e os seus filhos. E trarás um novilho diante do tabernáculo da congregação, e Arão e os seus filhos colocarão suas mãos sobre a cabeça do novilho, e imolarás os novilhos diante do Senhor, junto à porta do tabernáculo da congregação. E tomarás do sangue do novilho e o colocarás sobre o chifre do altar com o seu dedo, e derramarás todo o sangue ao lado da base do altar. E tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho que está sobre o fígado, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e os queimarás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do acampamento, é oferta pelo pecado. Também tomarás um carneiro, e Arão e os seus filhos colocarão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o aspergirás em redor sobre o altar. E cortarás o carneiro em partes, e levarás as suas entranhas e suas pernas, e as colocarás sobre a sua parte e sobre a sua cabeça. E queimarás o carneiro por completo sobre o altar. É uma oferta queimada para o Senhor. É um cheiro suave, uma oferta feita pelo fogo ao Senhor. E tomarás o outro carneiro, e Arão e os seus filhos colocarão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Então imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o colocarás sobre a ponta da orelha direita do carneiro, de Arão, e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, e sobre o polegar de suas mãos direita, e sobre o dedo do seu pé direito. E aspergirás o sangue em redor sobre o altar. E tomarás do sangue que está sobre o altar, e do óleo da unção, e o aspergirás sobre Arão, e sobre suas vestes, e sobre os seus filhos,
e sobre as vestes dos seus filhos com ele. E ele será santificado, e as suas vestes, e os seus filhos, e as vestes dos seus filhos com ele. Também tomarás do carneiro a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho que está sobre o fígado, e os 2 rins, e a gordura que está sobre ele, e o ombro direito, pois é um carneiro de consagração, e um pão, e um bolo de pão ázimo, e uma coscarão do cesto do pão ázimo que está diante do Senhor. E colocarás tudo nas mãos de Arão e nas mãos dos filhos, e com movimentos os oferecerás diante do Senhor. E o receberás das suas mãos, e o queimarás sobre o altar com oferta queimada para cheiro suave diante do Senhor. É uma oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro da consagração de Arão, e o oferecerás com um movimento diante do Senhor, e será a tua porção. E o santificarás o peito da oferta do movimento, e o membro da oferta alçada, que é movido e que é alçada do carneiro da consagração, daquilo que é para Arão e daquilo que é para seus filhos. E será de Arão e dos seus filhos por estatuto para sempre dos filhos de Israel, pois é uma oferta alçada. E será uma oferta alçada dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, sua oferta alçada para o Senhor. E as vestes santas de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidas nelas, e para serem santificados nelas. E por 7 dias as colocarão no filho que for sacerdote em seu lugar, quando ele entrar no tabernáculo da consagração, para ministrar no lugar santo. E tu tomarás o carneiro da consagração e cozinharás sua carne no santo lugar. E Arão e os seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está no cesto, junto à porta do tabernáculo da congregação. E eles comerão estas coisas com as quais foi feita a expiação para consagrá-los e os santificá-los. Mas um estrangeiro não comerá disso, porque são santas. E se sobrar alguma coisa da carne da consagração ou do pão até de manhã, queimarás com fogo o que restar. Não se comerá, pois é santo. E assim farás a Arão e a seus filhos, conforme todas as coisas que eu te ordenei. Durante 7 dias os consagrarás. E oferecerás todos os dias um novilho por sacrifício pelos pecados por expiação. E purificará o altar, quando tiveres feito a expiação por ele, e o ungirás por sacrificá-lo. 7 dias fará a expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Agora isto é o que oferecerás no altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás de manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. E com o cordeiro, a 10ª parte de farinha misturada com a 4ª parte de 1 rim de óleo batido, e para a oferta de bebida, a 4ª parte de 1 rim de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás conforme a oferta da carne de manhã, e segundo a sua oferta de bebida, para cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Isto será uma oferta queimada contínua, por vossas gerações, à porta do tabernáculo da consagração, diante do Senhor, onde vós encontrarei, para ali falar contigo. Ali encontrarei os filhos de Israel, e o tabernáculo será santificado pela minha glória. E santificarei o tabernáculo da consagração e o altar. Também santificarei a Arão e aos seus filhos, para que ministrem a mim no ofício sacerdotal.
e habitarei entre os filhos de Israel e serei seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para que eu habite entre eles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Capítulo 30. E farás um altar para sobre ele queimar incensos de madeira de acácia o fará. Um côvado será o seu comprimento, e um côvado a sua largura será quadrado, e 2 côvados será a sua altura. Os seus chifres tomarão parte dele. E o revestirás com ouro puro, o seu topo e os seus lados ao redor, e os seus chifres, e farás para ele uma coroa de ouro ao redor, e as 2 argolas de ouro lhe farão debaixo da sua coroa, nas suas 2 pontas. Nos 2 lados dele farás, e eles serão por lugares para as varas para carregá-los. E farás as varas de madeira de acácia, e as revestirás com ouro. E o colocarás diante do véu que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. A Arão queimarás sobre ele o incenso aromático todas as manhãs. Quando puser uma ordem às lâmpadas, queimarás um incenso sobre ele. E quando Arão acender as lâmpadas à tarde, queimarão o incenso sobre ele. Um incenso perpétuo diante do Senhor por todas as vossas gerações. Não oferecerá incenso estranho sobre ele, nem oferta queimada, nem oferta de carne, nem derramareis oferta de bebida sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres dele, com sangue do sacrifício da expiação do pecado. Uma vez por ano ele fará expiação sobre ele, por todas as vossas gerações. É santíssimo ao Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Quando tomareis a soma dos filhos de Israel, segundo os seus números, então eles darão, cada homem, um resgate por sua alma ao Senhor, quando os contares, para que não haja praga entre eles, quando os contares. Isto eles darão, cada um que passar entre os que forem contados, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Um ciclo é 20 geras. Metade de um ciclo será oferta ao Senhor. Tudo o que passar entre os que são contados, de 20 anos para cima, dará uma oferta ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos do que metade de um ciclo, quando derem uma oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel, e o destinarás ao serviço do tabernáculo da consagração, para que seja um memorial para os filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação de vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Também farás uma pia de bronze e sua base também de bronze, para levar a colocares entre os tabernáculos da congregação e o altar. E nela colocarás água, porque Arão e os seus filhos lavarão nela as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem para o tabernáculo da congregação, lavar-se-ão com a água para que não morram. Ou quando se aproximarem do altar para ministrar, para queimar a oferta feita no fogo ao Senhor. Assim lavarão as suas mãos e os seus pés, para que não morram. E isto lhes será por estatuto eterno, para que ele e para a sua descendência, nas suas gerações. Além disso, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Tu também tomarás das princípias especiarias, da mirra pura 500 ciclos, e da canela aromática a metade, 250 ciclos, e do calmo aromático 250 ciclos.
e de cássia 500 siclos segundo o ciclo do santuário, e do óleo de oliveira 1 hin. E disto farás um óleo de unguento sagrado, um unguento composto segundo a arte do perfumista. Será o óleo sagrado da unção. E ungirás o tabernáculo da congregação com ele, e a arca do testemunho, e a mesa com tudo os que seus utensílios, e o candelabro e os seus utensílios, e o altar de incenso, e o altar da oferta queimada com todos os seus utensílios, e a pia com as suas bases. E os santificarás para que sejam santíssimos. Tudo que o tocar será santo. E ungirás Arão e os seus filhos, e os consagrarás para que ministrem a mim no ofício sacerdotal. E farás aos filhos de Israel, dizendo: Este será um santo óleo da unção por mim, por vossas gerações. Não será derramado sobre a carne do homem, nem fareis outro semelhante a ele, segundo sua composição. Ele é santo, e será santo para vós. Todo aquele que compuser algo com ele, ou todo aquele que colocar algo dele sobre um estranho, será cortado do seu povo. E o Senhor disse a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, ônica e gálbano. Estas especiarias aromáticas com incenso puro, cada uma delas será de igual peso. E farás um perfume, uma confecção segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E moerás parte dele muito fino, e o colocarás diante do testemunho, no tabernáculo da congregação, onde me encontrarei contigo, será por vós santíssimos. E enquanto ao perfume que farás, não fareis para vós mesmos de acordo com a sua composição. Ele será para vós santo ao Senhor. Todo aquele que fizer semelhante a ele, para cheirar, será cortado do seu povo. Agora, meus irmãos, capítulo 31. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que chamei pelo nome Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchei com o Espírito de Deus, e sabedoria, e de entendimento, e de conhecimento, e toda forma de mão de obra. Para ele, obras habilidosas para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze. E em levar pedras para engastá-las, e com esculpir madeira para trabalhar em todo tipo de mão de obra. E eis que eu tenho designado como ele e a Aololiabe, o filho de Azimaque, da tribo de Dan. E no coração de todos os que são sábios de coração coloquei sabedoria, para que possam fazer tudo o que te ordenei. O tabernáculo da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que está sobre ela, e todos os móveis do tabernáculo, e a mesa e os seus utensílios, e o candelabro puro com todos os seus utensílios, e o altar de incenso, e o altar de oferta queimada com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do serviço, e as vestes santas para Arão, o sacerdote, e as vestes para os seus filhos para ministrar no ofício sacerdotal, e o óleo da unção, e o incenso aromático para o lugar santo, de acordo com tudo o que te ordenei, eles farão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala também aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus Shabbats, porque é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o Shabat,
porque é santo para vós. Todo aquele que o profanar certamente morrerá, pois todo aquele que fizer qualquer trabalho nele, esta alma será cortada do seu povo. Durante 6 dias podem-se-á trabalhar, mas o 7º é o sabá, do descanso, santo ao Senhor. Todo aquele que fizer qualquer trabalho no dia do sabá, certamente morrerá. Portanto, os filhos de Israel guardarão o sabá, para observar o sabá pelas suas gerações por um pacto perpétuo. Este é o sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre. Pois em 6 dias o Senhor fez céus e terra, e o 7º dia ele descansou e foi revigorado. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Essas, meus irmãos, são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Muito obrigado e até amanhã.